Vocês estão me vendo? Sim. Beleza, show. Pessoal, primeiro, bom dia a todos. Quero deixar claro aqui que eu estou bastante feliz em estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder falar com vocês, fazer esse workshop e apresentar um projeto, apresentar um trabalho que é um trabalho que eu sou ex-executivo comercial, sou ex-executivo de RH, trabalhei durante muitos anos na cadeira de RH e também numa cadeira de comercial, de executivo de vendas. Fui vendedor, depois diretor comercial. E então, qual que é a ideia? Eu acho, primeiro, agradecer. Segundo, se eu estiver falando rápido demais, vocês me seguram, porque eu me animo e vou embora. Tá? Acabo falando falando demais. Então, se eu estiver falando demais, vocês, por favor, me segurem. Tá? As perguntas, se quiserem fazer as perguntas, a ideia qualquer, a ideia é que a gente discorra aqui mais ou menos 1 hora, não muito mais do que isso, de fala, de bate-papo, na verdade. Se por um acaso tiver alguma dúvida no meio que queira fazer uma pergunta, pode interromper na hora, se for alguma coisa que, pô, eu vou perder, então guarde essa pergunta que no final a gente tem um momento de perguntas e respostas. Se quiser guardar essa pergunta no chat, já digita no chat, fica ali, porque aí logo em seguida a gente já vai emendando. E se quiser fazer uma pergunta na hora, eu vou tentar ler o chat para ver o que rola. Tá? Então, assim, o nome desse workshop é um workshop que nós chamamos de Transformando Leads em Resultados. De onde veio de onde veio isso, né? Veio da seguinte maneira: o que a gente encontra por aí são vários treinamentos, que são treinamentos de vendas, que são treinamentos de neurovendas, comportamento comercial, como identificar o vendedor. Só que não adianta só a gente falar sobre isso sem a gente falar sobre processo comercial. Não adianta nada eu saber como eu me conectar a minha mente com a mente do cliente, que é fantástico isso, nós estamos falando de neurovendas, se eu não estou na frente do cliente. Se eu não sei a hora de estar na frente do cliente, se eu não sei como pressionar esse cliente, se eu não sei o que fazer com ele. Então, o objetivo desse treinamento, desse workshop, é mostrar qual é o treinamento maior que tem, qual que é o desenho que a gente fez, né? E principalmente falar sobre quais são algumas dicas e principalmente quais são as armadilhas que a gente encontra na hora que a gente entra no processo comercial. Quer dizer, eu recebi meu território, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho território, não tenho território, me mandaram ir para a rua, e aí o que eu vou fazer? Vai vender, como é que eu faço isso? Ou seja, a ideia aqui é a gente discorrer sobre esse processo como um todo e o que a gente está fazendo. Então, desculpe se em algum momento eu acabar indo para o básico, né? Porque talvez eu não conheça a realidade de vocês, da empresa de vocês, do conhecimento de vocês. Num workshop ou num treinamento, que é um treinamento desenhado para vocês, desenhado para a empresa de vocês, aí já é diferente. Mas neste caso aqui é um treinamento onde a gente não tem, é um workshop onde a gente não tem uma noção geral de todo mundo. Então, assim, eu estou nivelando pelo básico e vamos começar pelo básico. Então, perdão se eu for para o básico. Tá? Então, começando um pouquinho, eu vou fazer um share da minha tela só para mostrar um pouquinho de como é o programa, qual é o programa propriamente dito. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok, share screen. Beleza. Estou fazendo share. Deixa eu dar aqui. Vamos lá. Ok, beleza. Ixi, está aparecendo com a carinha de vocês aqui na tela, não? Não, né? Sim, na direita está aparecendo.
Ah, tá. Então, pera aí. Deixa eu minimizar tudo aqui. Pronto, agora já sumiu tudo. Tá bom? Deixa eu só... Deixa Tá, eu tá, tirar... tá, tá parecendo correto, Adriano. Manda bala. Isso. Deixa eu tirar só aqui de cima do logo, né, Fernando? Senão, pô, queima o filme. Vai ficar o escrito Tolkien, Adriano, em cima do logo, não dá, né? Vamos lá. Como que é esse projeto, esse trabalho de desenvolvimento comercial? Ele é dividido em três grandes áreas, tá? Um pilar, que é um pilar que eu chamo de exploração, que é basicamente prospecção, planejamento de território, social selling, e até a hora que você identificou o lead, ou seja, eu estou explorando meu cliente, eu estou tentando entender o que esse meu cliente tem. Depois eu vejo uma parte que é a parte de leads e vendas, ou seja, que é a parte de acompanhamento do processo comercial, tudo, do lead até o encerramento. E depois a parte do customer success, está errado ali, está faltando um C, do customer success, que é, qual que é, o que eu faço com ele? Como é que eu fidelizo esse meu cliente? Eu tenho esse cliente, o que eu faço com ele? Avançando um pouco aqui avançando, então aqui são os detalhes, tá? Ou seja, uma fase de exploração. Então, ou seja, quando eu falo de planejamento de território, qual que é o meu produto, segmentação, priorização e assim por diante. Quando eu falo de prospecção, o que é um funil de vendas? Qual que é a minha abordagem? Como que eu abordo meu prospect? Como que eu supero as objeções deles e tudo mais? Depois, social selling, qual que é minha marca pessoal? Como é que eu sou conhecido? Como que as pessoas me veem? Como que o mercado me reconhece? E máquina de vendas. Como que eu trabalho com a minha máquina de vendas? Eu posso fazer uma máquina de vendas só com Word? Posso. Mas o que eu tenho com isso? E depois eu tenho na segunda fase, que é uma fase de transformando leads em vendas. Ou seja, eu já tenho lead. E aí eu começo a falar sobre o quê? Sobre planejamento de vendas, planejamento de contas, planejamento, como que eu gerencio meu pipeline, como que é meu pipeline, como que é meu CRM, como que eu qualifico, como que eu avanço e assim por diante. E aí eu tenho todos os processos. Isso é o que a gente aborda. Mas como funciona esse treinamento nos dias de hoje? Hoje a gente consegue fazer um treinamento que ele é totalmente online, não é um treinamento, não é um EAD, tá? Ele é um treinamento que ele é online, ou seja, ele tem instrução, ele tem uma parte de consultoria, que é pré, você tem uma parte de pre-work, que você encaminha para as pessoas um trabalho a ser feito, tem uma parte online, depois eu tenho uma parte de um fórum, que é um fórum assíncrono, e depois tem um pós-treinamento 90 dias. Né? Que eu espero que esse pós-treinamento 90 dias a gente possa estar se abraçando. Né? Acabei de ler agora que tem uma expectativa do diretor do Instituto Butantan para no início do ano, no final desse ano, virada do 2021, ter aí 10 milhões de doses para São Paulo. Né? Então, quem sabe a gente já vai estar vacinado e vamos poder fazer esse pós-90 dias juntos. E aí eu tenho uma outra parte, que a parte é exatamente seguindo o mesmo modelo, que é transformando leads em resultados. E, obviamente, que a gente tem condições de desenhar e montar e fazer o projeto, o trabalho como um todo e montado. Deixa eu fechar aqui e vamos começar. E deixa eu só fechar, minimizei aqui. Opa, pera só um minutinho aqui, por favor. Isso, perfeito. Bom, vamos começar até aqui está tudo tranquilo, acho que estamos bem. Já apresentei o programa. O que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte, que quando se fala de vendas, uma das coisas que eu acho que mais me incomoda quando falo de treinamento de vendas é gente que fala que venda é uma arte. Não, venda não é uma arte. Venda é uma função, venda é uma atividade que eu estou fazendo, porque venda se treina, se desenvolve. Se fosse assim, vender é uma arte, ou seja, se eu não nasci com esse dom, eu não posso vender. Não é essa, não é isso que é importante. Eu tenho que deixar claro que venda a gente aprende. O Fernando vai colocar no chat um link de um vídeo que é um vídeo chamado Door to Door, porta a porta. Não sei se vocês já assistiram.
É um vídeo que fala sobre um vendedor que ele teve paralisia cerebral e ele fazia a venda de porta em porta. Então, você imagina um vendedor fazendo venda de porta em porta, como se fosse um Avon, e nessa venda de porta em porta que ele faz, ele se tornou o melhor vendedor e tudo mais. É uma história verídica e basicamente fala sobre persistência e tudo mais. Porque eu acho que, assim, tem muita gente que põe venda e fala de vídeo de vendas e coloca o Lobo de Wall Street como exemplo. Eu não acho que o Lobo de Wall Street é um super vendedor, porque basicamente ele, muito da venda dele, ele enganava, ele mentia, ele é esperto. E venda não é esperteza, venda não é mentira. Venda é você conseguir propor aquilo que você, mostrar aquilo que você tem e que você vai estar vendendo e mostrar para o teu cliente que ele precisa do seu produto ou do seu serviço. E por que isso é o seu serviço. E não você mentir para isso. Então, assim, eu gosto bastante desse vídeo porque ele deixa claro que não é uma venda, não é alguma coisa que está... ou seja, não é venda, não é uma mentira. O Fernando acabou de colocar aí o link, esse é um vídeo, é um link do YouTube, tá? E tá aí no chat. E é um vídeo, na verdade, 1h30, é um filme propriamente dito, e que alguém pegou esse vídeo e fez um download no YouTube e está disponibilizado no YouTube. Tá? Então, se quiser assistir, eu acho que vale a pena, é uma coisa legal. Falando um pouco sobre o processo de vendas, lembra que o processo de vendas, ele começa, parece piada o que eu vou falar para vocês, né? Vocês vão falar, não é possível, mas é verdade. Ele começa com você conhecer o seu produto ou serviço. Né? Eu já dei treinamento, já fiz mentoria para vendedores que ele não conhece o produto dele. Ele sabe o que faz, mas ele não sabe qual que é a diferença. Ele não sabe, por exemplo, algumas perguntas básicas. Primeiro, ele não sabe qual é a diferença dele e também não conhece o concorrente. É a mesma coisa, por exemplo, nesse final de semana, agora a gente teve a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. Por sorte, o meu time venceu, mas quem assistiu o jogo, ou se vocês não assistiram o jogo, vocês podem ver que num determinado momento o treinador de goleiros está do lado dos goleiros mostrando um monte de fotos de onde os jogadores do outro time batem e onde eles iam bater o pênalti, qual é a possibilidade. Ou seja, o goleiro quando entra, esse goleiro é um goleiro pegador de pênalti. Não, esse goleiro é um goleiro treinado. É um goleiro treinado que conhece o concorrente dele, sabe onde o cara vai bater, ele já estudou. E aí ele sabe, por isso ele consegue defender pênalti. Não é porque ele é mais rápido, é porque ele estudou. Né? Então, assim, eu preciso saber qual é meu concorrente, o que meu concorrente faz, qual que é meu produto. Venda é uma questão de disciplina, execução, processo e tração. E aí algumas perguntas que eu acho que podem ser feitas para um cliente. Né? O seu cliente não, podem ser feitas por você mesmo. Qual que é, o que muda? Acho que a primeira pergunta é, o que muda ou o que melhora a vida do meu cliente com o meu produto ou com o meu serviço? O que muda? Quer dizer, se a resposta for, não muda nada, tá errado. Você não está vendendo. Né? O que tem que ser perguntado é qual que é a diferença? O que muda a minha vida? Por que o meu cliente ou a pessoa que eu estou tentando vender, por que eu estou querendo como é que eu acabei lendo aqui do vídeo que está sendo mostrado em tempo real, acabei perdendo aqui. A pergunta é, se o meu cliente não comprar de mim, ou se ele não comprar o produto, o que vai acontecer com a vida dele? Vai mudar alguma coisa? Se a resposta for não, está errado. Você precisa saber o que vai mudar. Você precisa saber por que o teu cliente precisa comprar, qual é o momento da compra dele. Você precisa conhecer isso. A outra pergunta é, por que o meu produto é melhor que o concorrente? Qual que é o meu diferencial? Por que ele precisa comprar de mim? É incrível, mas tem muitos vendedores que vão para o campo e não sabem.
Quando eu estava vendendo, a coisa que eu mais gostava era quando o cliente do outro lado virava para mim e falava assim para mim, Adriano, me responde uma coisa. Por que eu preciso comprar o teu produto? Por que o teu produto é diferente do concorrente? Nossa, isso era um sonho de pergunta. Isso era um sonho de pergunta para mim. Porque se você está no processo de venda e alguém fala para você, por que eu preciso comprar o teu produto? Meu Deus, é a mesma coisa você ir no processo seletivo. O Fernando está cansado de ver processo seletivo e fazer processo seletivo. Você chegar no processo seletivo e o entrevistador te perguntar, Adriano, por que eu preciso contratar você? Nossa, esse é o sonho de pergunta. Porque se eu não sei o porquê que você vai me contratar, eu não consigo nem me vender. Né? Então, ou seja, esse é o sonho de perguntas do cliente. Quando o cliente te pergunta isso, ótimo, é para lá que eu vou. Então, vamos lá. Falando do processo de venda, primeira coisa que eu preciso saber é o que é o meu produto, o que ele faz, o que ele entrega, o que ele muda. Quando eu sei isso, eu sei para quem eu posso oferecer, qual é a empresa, qual que é o target dessas empresas. E, obviamente, aqui eu já estou falando já na primeira fase do processo de venda, que é conhecer, que é o planejamento de território. Que é qual é o meu... O que eu tenho? Algumas empresas recebem territórios, ou algumas empresas o vendedor recebe um território, e aí é muito engraçado, porque todo ano, quando o vendedor recebe um território, nunca o território dele é bom, o território dele é sempre pior, é sempre o território do outro era melhor, ou tem o produto, tem o território do outro, é um território que ele já trabalhou, aquelas empresas, então sempre o território é ruim, né? Não conheço nenhum vendedor que quando chega de manhã ou chega no dia que recebe o território fala, nossa, esse ano vai ser demais. Não, nunca, nunca. Sempre o território é ruim. Então, assim, e quando tem território, e pode ser que não tenha território, pode ser que a empresa de vocês simplesmente encaminha ao vendedor, eu passo ao vendedor e falo, olha, essa aqui é a tua meta. Você tem uma meta de venda e você tem que fazer essa meta. E você tem que cumprir essa meta. Aí começa a fase do território de venda. Então, assim, e aí começa as primeiras dicas, né? Você faz território de venda, né? Como que eu faço um território como que eu monto o meu território? Quer dizer, rapidamente eu tenho que identificar o meu mercado, identificar para quem eu vou oferecer meu produto, para quem eu vou oferecer meu serviço, e eu preciso aplicar ali um Pareto. Né? O que eu chamo de Pareto? A regra de Pareto. Eu preciso identificar quais são os 20% dos meus clientes que vão me trazer 80% do meu resultado. Porque se eu não consigo, se eu não tiver isso muito claro, eu cometo o maior erro, a maior armadilha de prospecção, que é mandar um e-mail para todo mundo, um e-mail igual, ou mandar uma mala direta para todos os clientes de uma maneira igual. Esse é o maior erro que existe. Né? É só ver vocês quantos e-mails vocês recebem por dia e quantos vocês não abrem, ou quantos vão para spam, ou quantos vocês deletam. Ou se você recebe uma ligação, um cold call que você não estava esperando. Então, assim, o maior erro é esse. Então, você tem que rapidamente separar eu recomendo você fazer uma curva ABC e você separar em três níveis de empresas. Você pegar o seu território todo, eu tenho um território, eu vou atacar, lá sei eu, 80 empresas esse ano. Tá bom, legal. Dessas 80 empresas, eu vou separar 10, no máximo, 15, que eu vou atuar diretamente nessas empresas. Essas vão ser as minhas empresas A. Depois eu vou pegar as empresas que são as Bs. Vou pegar mais 20 empresas que são empresas Bs, que eu vou explicar o que é uma empresa B, e depois o restante é o restante, a empresa C, tá? Que é o que eu chamo de fishing, que é pescar. O que é a empresa C? Eu tenho 80 empresas, das 80 empresas eu vou trabalhar com 10 e vou deixar 20 ali, que são as minhas Bs, eu tenho 50 outras empresas. Putz, essas 50 empresas, o que eu vou fazer? Eu vou mandar e-mail para os caras,
normalmente é o marketing da empresa que trabalha com isso, eu vou mandar um LinkedIn para ele, eu vou começar a tentar algum contato de algum amigo, mas não vou perder o meu tempo. Lembrem que o tempo é o maior concorrente de vocês, porque o dinheiro está na mesa. Quem chegar primeiro, leva. Essa é a verdade. O cliente tem um budget, ele tem um dinheiro que vai gastar com alguém. Se ele não gastar com você, ele vai investir no seu concorrente. Então, assim, a arte da venda é você chegar mais rápido ou chegar forte num cliente, você ter um diferencial no teu cliente. Então, assim, se você não fizer uma aposta rápida e você não identificar e falar, ok, esses aqui são os clientes que eu acho que tem dinheiro e tudo mais, aí depois eu vou explicar como é que a gente faz isso, vocês podem se perder e aí perder o ano. Perder o ano, porque imagine que vocês têm um ano de venda, ou vocês têm um trimestre de venda, no primeiro trimestre você descobre que você não tem nada, você descobre que as apostas que você fez são apostas erradas. E aí você não tem mais tempo, porque você tem um ciclo de venda. E aí o ciclo de venda vai rodar e você não vai conseguir atingir tua meta. E lembre, área comercial é movida por meta, é movida por cota. Se não tiver meta, não tiver cota, não vai rodar, não vai funcionar. Tá? Então, é assim, aí você fez o C, encaminhou para todo mundo, o que vier, veio, beleza. Aí vem as empresas B, né? E aí vocês devem estar me perguntando, como que eu faço essa divisão? Se eu não tenho território, como que eu sei a quantidade de empresas que eu vou fazer um toque, ou eu vou contatar? É simples. Você tem que fazer é ciência, tá? Você precisa ter uma ideia de mais ou menos quantos vendedores ou qual que é a sua taxa de fechamento? Quanto tempo você leva para fechar? Eu tenho a cada 4 clientes, a cada 4 oportunidades que eu tenho, uma fecha. Ok, então, ou seja, você precisa, se você tem, eu tenho uma meta X, o meu ticket médio é Y, eu preciso ter uma quantidade de vendas de oportunidades vendidas, essa quantidade de oportunidades vendidas tem que ter uma quantidade de visitas e quantidade de propostas e assim por diante. Então, ou seja, é por aí que você vai ter uma ideia. Porque ou você vai apostar em ter alguma venda milagrosa. Eu vou bater meu quarto, eu vou bater meu trimestre, vai chegar minha venda. Não é bem assim, tá? Então, o importante é você saber o quanto você vai ter. O que você vai fazer com as empresas B, que são aquelas empresas que estão no meio? Você vai fazer uma comunicação mais detalhada. Aí entra uma coisa que eu chamo de social selling, que é como vocês estão no LinkedIn. Quer dizer, como é que vocês... Porque o vendedor, essas empresas B, são aquelas empresas onde você vai atacar o cara talvez pelo LinkedIn, você vai começar a colocar posts vão se tornar relevante, você vai começar a seguir gurus da área, você vai participar de grupos, grupos de logística, grupos de transportes ou qualquer outro grupo que existe dentro do LinkedIn, você vai participar de grupo, porque essas empresas são as empresas que você não vai dar um foco exclusivo nelas, mas são empresas que são as empresas que, se por acaso aquelas que você elencou que empresas A não rodarem, você vai aquecer essas Bs para poder virar empresas A. Tá? E aí vem as empresas As. O que você precisa fazer com a empresa A? Você precisa fazer um planejamento de conta. Para cada empresa que você tem, por isso que eu falei de 8, eu tenho 80, eu vou trabalhar com 10. Por quê? Porque essas empresas são aquelas empresas onde você vai monitorar o cara no LinkedIn, você vai identificar qual
qual que é o mapa de força dentro da empresa? Quem é o responsável? Quem é que compra? Quem é o cara que gera necessidade? Como que eu chego nele? O que esse cara gosta? Quer dizer, existe uma ferramenta no LinkedIn chamada Sales Navigator. O Sales Navigator, ele é paga, mas o Sales Navigator, ele cria ele dá a possibilidade de você criar a gestão de conta. Então, você pega uma empresa que você quer vender. Eu quero vender para uma Volkswagen. Então, você vai numa Volkswagen e você começa a monitorar todo o contato e toda o relacionamento desses leads, ou seja, dessas pessoas que estão dentro da Volkswagen no LinkedIn. E aí você viu que o diretor de supply chain da Volkswagen fez um post. Você vai lá e curte o post dele. E quando você curte o post dele, você comenta alguma coisa. E você começa a se tornar relevante. Então, uma empresa A é aquela empresa que você vai fazer um planejamento de contas e você vai ter uma atenção super especial com ela. Tá? São eles que vão fazer a sua meta. Mas eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma empresa que eu quero trabalhar e não rodou. O que eu faço? Ok, sai essa empresa, você pega uma da B e joga para A e começa a fazer um outro planejamento de contas. Tá? Aí vem uma coisa que faz parte do mundo do vendedor. Quando que acaba esse processo? Não acaba. Venda é um processo, não tem início, meio e fim. Uma oportunidade tem início, meio e fim. Mas a venda, propriamente dita, não. Porque você tentou vender uma oportunidade, essa oportunidade não vendeu, você vai puxar uma outra e vai aquecer uma outra empresa, uma outra oportunidade, assim por diante. É assim que a gente vive. Tá? Então, vamos lá. Falei primeiro de como conhecer o seu produto. O segundo passo é você fazer um planejamento de território. Nesse planejamento de território envolve planejamento de território e prospecção. De novo, essa prospecção pode ser feita da maneira que você quiser, só não caia no erro de mandar um e-mail para todo mundo. Não faça isso. Estude as empresas que você quer atacar. Estude. Se a empresa é uma empresa de capital aberto, você tem acesso às informações financeiras da empresa. Você sabe, por exemplo, quando eu estava trabalhando na SAP, eu comercializava uma solução que era uma solução para recursos humanos. Primeira coisa que eu fazia era pegava o meu território, a primeira coisa que eu fazia, eu ia olhar essa empresa nas melhores e maiores para se trabalhar. Primeiro, se ela estava lá, porque ali eu já tinha informação de quantidade de funcionários, quais eram as boas práticas de recursos humanos que elas tinham e tudo mais. Então, isso me facilitava quando eu ia conversar. Então, quando eu já chegava na conversa, eu já chegava conversando com o diretor de recursos humanos, mandando um e-mail para ele, ou via LinkedIn e tal, falando, olha, quero te parabenizar por você estar entre as melhores empresas para se trabalhar, adorei o trabalho que você está fazendo nisso, porque eu li e ele se sentia valorizado. É isso que tem que ser feito com essas empresas se você quer fazer um toque único. Feita essa primeira fase, vem a segunda fase, que é a fase que é uma das fases principais, que eu acho que é a principal, inclusive, que é o que eu chamo da fase de qualificação comercial. E aí esquece o que é A, o que é B, o que é C. Por quê? Porque assim, se foi através de um phishing, você mandou e-mail para o cara lá que você nem imaginava que era, ele se interessou por você. Ou se foi esse trabalho que foi específico, que você estudou a empresa, não interessa. Você tem uma oportunidade na mão, você tem alguém que quer comprar o teu produto. Tá? Que quer comprar o teu serviço. Aí começa a parte da qualificação comercial, que é a hora que você começa, que é onde o vendedor não suporta, né? Que é a parte do CRM. Eu vou ter que colocar o CRM. Eu não aguento atualizar CRM. Putz, eu detestava CRM. Eu só comecei a gostar do CRM quando o CRM começou a trabalhar por mim. Eu comecei a ver que eu tinha possibilidades de acelerar meu processo de venda se eu tivesse um CRM, se eu acompanhasse o CRM de maneira adequada. Né? Então, o que é importante nesse momento? É você, assim,
No CRM de vocês, não sei qual é o CRM, pode ser que seja o Salesforce, pode ser que seja o Pipedrive ou qualquer outro. Ele é dividido por fases. Então, normalmente, ele tem as fases de venda, que normalmente é a fase da empresa. Ah, eu tenho uma fase que é a fase F. Ah, a fase F é a fase da exploração. A fase E é a fase do contato. E assim por diante. Tem várias metodologias. O que é importante é você saber quando que esta empresa está mudando de fase. Quando que ela sai de uma fase e vai para outra. Porque se você não sabe quando ela vai de uma fase e sai para outra, você acaba se complicando porque você não sabe em que momento que está, você não tem tração na tua venda. É aí que as coisas ficam perigosas. Então você precisa ter uma metodologia. Pode ser qualquer metodologia. Tá? Uma das mais conhecidas, tem gente que já fala que já é antiga, tal, eu gosto, porque ela é muito simples. Uma das metodologias mais conhecidas de você fazer um avanço na venda é através de uma metodologia chamada BANT. Tá? BANT. Fernando, se você quiser escrever aí o BANT lá no chat, beleza, tá? Porque senão eu vou me atrapalhar escrevendo aqui, tá bom? BANT. O que é o BANT? O BANT, o primeiro A é budget, né? Que é assim, eu preciso saber se o meu cliente tem budget, tem dinheiro. A gente tem que saber fazer perguntas difíceis para o cliente. O cliente me chamou. Ué, por que você quer comprar? Você tem budget para isso? Esse ano você tem budget? Se o cliente falou, eu não tenho budget, eu vou desistir do cliente? Não, não quer dizer que você vai desistir do cliente. Mas você precisa, no mínimo, saber que você vai enfrentar dificuldade com ele. Ou você vai ter que, no mínimo, ajudá-lo a construir um budget. Né? Ou seja, com as suas informações, você vai ter que entender. Então, a primeira coisa do BANT é budget. É você perguntar para o cliente, você tem budget? Tem dinheiro? Tem. E antes disso, é entender do cliente por que quer comprar o seu produto. Por que quer comprar? Porque de repente você está lá falando, não, eu quero te vender o meu produto, que o meu produto tem um preço melhor. Tal. De repente o cara não quer preço. De repente o cara quer um serviço. De repente ele está interessado em você porque você tem um software de gestão de supply chain que é fantástica para ele. E que ou você tem uma maneira de você rastrear. Eu estou focando um pouco no logística, porque eu imagino que a grande maioria do público é o público de logística. Então, por isso eu estou dando alguns exemplos de logística. Se tem alguém aqui que não é de logística, entenda que pode ser qualquer outra diferenciação. Tá? Então, eu consigo ter uma rastreabilidade da minha carga muito melhor. Então, eu preciso entender o que o meu cliente quer, por que ele quer comprar a mim. E não chegar, de repente, eu tenho o melhor preço. Eu preciso entender, quer dizer. Então, primeira coisa é saber isso. Depois é budget, dinheiro. Esse cliente tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, lembre-se, ele vai gastar com alguém. Isso é a primeira coisa que eu preciso saber. O outro A é um A que vem do inglês de authority ou de autoridade. Né? Em alguns autores põem esse A como accountability, que acaba sendo a mesma coisa. Né? Então, assim, você tem a autoridade para comprar, porque de repente você vai num cliente e você visita esse cliente e o cliente quer, ele vai lá, ele te oferece, ele te pede uma visita, você vai lá, visita, conversa, quando você vai descobrir, ele não tem autoridade nenhuma para aprovar. Ele não tem budget, ou então ele tem budget, mas o budget não é dele, mas ele não tem autoridade. Então a área tem budget, mas o cara que você está conversando, de repente ele é um supervisor, ele é um analista, e esse cara não tem autoridade para assinar. Se esse cara não tem autoridade para assinar, a coisa complica. E aí você tem algumas perguntas que você pode fazer. Quer dizer, tipo, você perguntou para ele, é você que aprova? Não, não sou eu que aprovo.
tá bom, não seria interessante trazer essa pessoa para a mesa? Não seria interessante a gente envolvê-la? Você quer que eu copie ele nos e-mails que nós estamos trocando? Ou seja, você, vendedor, é quem lidera o processo de venda, não é o cliente. Se você deixar o cliente liderar o processo, você vai ser, ou você vai estar num que eu chamo de um... falhou até o nome agora. É como se o passageiro da agonia. Você vai estar num processo onde você tá sendo conduzido pelo cliente. Aí o cliente pede para você ver. Eu quero uma demonstração do seu produto, eu quero uma demonstração. E você vai lá e demonstra. Aí depois ele pede para vir outro. Eu quero que agora o meu diretor veja, meu gerente veja. Não, meu amigo. Você é que está no processo de liderança. Então, assim, quem são as pessoas envolvidas? Quem é o cliente que está envolvido? Quem é o teu cliente interno? Vamos trazê-lo para a mesa? Quem vai aprovar? Então, lembra, budget. Primeiro, autoridade ou accountability é o segundo. O terceiro é o need, ou seja, qual que é a necessidade desse cliente. Quer dizer, ele é o dono da necessidade, o que ele quer efetivamente? O que vai mudar? Aí a pergunta básica é, o que vai mudar a vida dele se ele não comprar o teu produto? Se não vai mudar a vida dele, saiba que ele não vai comprar. Ou seja, porque ele pode continuar do jeito que ele está. Eu quero fazer uma mudança, eu quero tirar um prestador de serviço que está lá e quero que ele compre o meu. Ué, se ele mudar do atual para o teu e não mudar nada da vida dele, por que vai mudar? Porque você é legal? Esquece. Não, ele não vai mudar. Então ele só vai mudar quando tiver uma necessidade e essa necessidade mudar a vida dele. E por último, vem a parte do time, que é o T, que é quando que esse cliente quer comprar. Você tem que perguntar para ele, você quer comprar isso aqui agora, nesse quarto? Você quer mudar agora? Não, nós estamos fazendo um estudo ótimo. Continue no estudo e você continua nutrindo esse estudo. O que não dá para você fazer é você ficar esperando. Estou com esse cliente. Tá? Não, meu amigo, você continua nutrindo esse cliente, mas foca o outro. Lembra, você é movido e você tem que dar conta da sua meta. Você tem uma meta, e é isso. Ninguém valoriza, não é que ninguém valoriza, você vai ser avaliado pelos seus resultados. É claro que você vai ser avaliado pelo seu esforço, é óbvio, mas esforço sem resultado não é muita coisa. Tá? Então não adianta não ter resultado. Então foque naquilo que vai trazer resultado. É para lá que você vai entrar. Tá? E uma vez feito isso, você vai andando o processo de venda. Agora eu já sei eu já sei qual é ele tem budget, legal. Então, se ele tem budget, qual que é o próximo passo? Quando que eu vou mandar a proposta? Eu vou mandar para o jurídico? O teu jurídico vai ser envolvido no meio ou não? Quem vai fazer o processo de compra? E outra coisa importante, quem é que cuida do processo de compra? Isso vai para suprimentos? Ou isso é comprado diretamente pela área? Quer dizer, porque assim, se o cara tem pressa, por exemplo, você sabe que preço não vai ser um problema, porque quem tem pressa paga taxa de emergência. Então você sabe que os caras vai estar disposto a pagar. Agora, se está fazendo um estudo no mercado e tudo mais, saiba que vai ser diferente. Então, ou seja, entender o tempo vai te ajudar a você saber o que ele vai comprar, ou vai ajudar vocês a saber na hora da negociação o que você vai utilizar como moeda de troca. Quer dizer, como que eu negocio isso com ele, tá? Então, e aí uma dica que eu dou para todos, tá? E que eu achava que não funcionava e tal, depois é fundamental. Existe uma coisa chamada RTC. RTC é Roadmap to Close. Tá? Fernando o meu digitador aí vai me ajudar, Fernando. Coloca lá. RTC, Roadmap to Close. O que é o Roadmap to Close? É o momento... Só um minutinho, por favor. O Roadmap to Close é o momento onde você vai sentar com o seu cliente ou conversar com ele e você vai entender
você vai entender o que é como você vai fazer a venda, a compra. Olha, como é que funciona o teu processo de venda? Ah, então, ou seja, tal dia eu posso mandar a proposta. Se eu mandar a proposta tal dia, quando que eu fecho? E você escreve o processo, você discute com ele. Se o cliente aceita se o cliente aceita a tua aceita, ou seja, ele conversa com você e fala, que legal, que bom, vai funcionar desse jeito, saiba que esse cliente tem interesse. Agora, se você fala para ele, deixa eu só entender, deixa eu listar como funciona. Tal dia eu mando para você, depois... E ele foge, saiba que ele está buscando somente preço, ou testar mercado e não está interessado na tua compra. Então, o RTC é isso. E para finalizar, uma vez que o RTC, você vai chegar aí no momento da negociação final, que é o processo, de negociação. O processo de negociação deve acontecer de uma maneira tranquila, porque se você fez todo esse processo, você já conhece o teu vendedor, e o processo de negociação deve acontecer num processo chamado give to get. Você dá para receber. Não vá direto no desconto, porque às vezes o cliente não quer desconto, às vezes o cliente está interessado em prazo de pagamento, ou às vezes ele está interessado em entrega, ele está interessado em alguma coisa. Então, não entre de caras, ou seja, o cliente fala assim, eu quero você aumente meu prazo. Se eu aumentar o teu prazo de pagamento, eu não vou poder te dar o desconto. Porque, ou seja, você vai dando e vai recebendo, porque senão você acaba dando tudo e você não tem nada. Então, lembre sempre disso. E saiba com quem você vai negociar. Se você vai negociar com compras, você sabe que compras tem o famoso target do 5%. Né? Ou seja, eles querem sempre um desconto de 5%, porque ele tem um bônus disso e tal. Então, saiba, e se for com compras, saiba que a negociação é uma negociação mais profissional, mais rápida. Se for uma negociação, se for uma venda, se for uma negociação com uma área de negócio, pode ser que o cara não esteja acostumado a negociar. E aí, talvez você consiga um preço melhor, um valor melhor, mas uma negociação mais arrastada. Então, é importante a gente entender isso. E, obviamente, a gente tem possibilidades de ter aí, de estudar o cliente, ou seja, dentro do nosso programa de treinamento, a gente fala um pouco sobre o perfil comportamental do negociador, como que o negociador... qual é o perfil dele, se ele é um perfil de dominância, qual é o perfil que ele tem e como você deve atuar nessa negociação. Tá? E aí você fez o processo inteiro de venda, desde o início ao final. E quando termina isso? Isso não termina. Porque você vai estar num cliente trabalhando, um cliente teu, você vai estar numa fase de inicial de oportunidade, no outro você vai estar numa negociação. O que é importante é você saber quanto você vai levando esses clientes para você atingir as suas cotas, que são supostamente, vou imaginar, são cotas trimestrais. Tá? Então, quem eu vou trazer para esse trimestre e quem eu vou trazer para o próximo trimestre? Quando começar o próximo trimestre, qual que é o meu ciclo de venda? Quanto tempo demora? Então, é importante saber isso. E, obviamente, quando a gente trabalha numa organização, a gente estuda ciclo de venda, a gente estuda o pipeline propriamente dito e tudo mais. Em algumas empresas, a gente faz uma consultoria antes, em outras empresas, a gente faz o treinamento, em outras empresas, a gente faz a consultoria, o bate-papo, faz o treinamento e a mentoria. O que é a mentoria? A mentoria é eu sento com o vendedor ou com um grupo de vendedores e discutimos o processo de venda, como está acontecendo, quais são as oportunidades, para onde eu posso ir, como que eu posso avançar nisso. E a gente faz como se fosse um sistema de coach, mas um bate-papo, uma mentoria. Eu trago minha experiência, eu questiono o vendedor, questiono o gestor, quem quer que esteja nessa mentoria, para que a gente possa avançar pela frente. Então, basicamente, o que eu tinha, eu dei uma acelerada no final para a gente atingir o prazo que a gente definiu, mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês e falar sobre dicas e armadilhas que você tem dentro do processo comercial. Lembrando somente o processo como um todo, para fechar e abrir a parte de perguntas, conheça o seu produto,
faça um bom planejamento de território, seja rápido no seu planejamento de território, identifique os seus As, Bs e Cs e ações separadas por As, Bs e Cs. Uma vez que as oportunidades entraram, identifique, faça as perguntas difíceis das oportunidades, coloque dentro de uma qualificação e vá avançando esse cliente dentro da tua qualificação. Tá? Uma vez feita essa qualificação, faça um roadmap to close, negocie com o cliente quais são os passos que você vai ter para fechar aquilo, vá para uma negociação certeira, porque você já sabe o processo é sem surpresa. Então, este é o processo comercial como um todo, com algumas dicas e algumas armadilhas. Fernando, acho que agora eu passo para você, ou então deixo aberto para perguntas e vamos ver aí o que tem de pergunta das pessoas e tudo mais. Legal, Adriano. Eu finalizei, tá bom? Muito obrigado. Eu coloco aqui, caso alguém tenha alguma pergunta, queira escrever, queira falar, né? Só abrir aqui o som e passar para a gente a pergunta. Mas eu já adianto agradecendo, Adriano, pelo momento aí, pelas dicas que você passou para a gente. Lembrando, pessoal, que isso é uma parte do treinamento, né? É um conjunto de informações que esse treinamento, que ele é bem mais completo, ele traz para as empresas. Nós temos uma pergunta aqui, se nós vamos dividir uma apresentação com detalhes desses pontos de vendas, né? Eu vou ver com o Adriano, o Rafael, o que a gente consegue dividir com vocês, e aí nós temos o e-mail de vocês, e a gente faz esse trabalho, aí, divide com vocês alguma ideia, tá bom? Tem uma outra aqui, a Anne colocou, para falar a parte de relacionamento com clientes, né, Adriano? Porque tem essa parte também, né, que você falou lá no início, do relacionamento, as fases e formatos de como você chegar no cliente A, B e C. E para o relacionamento com o cliente, hoje, como é que ele funciona nesse sentido? Principalmente agora, nesse momento que nós estamos em home office, né, a grande maioria dos vendedores que estão aqui conosco. O fundamental do relacionamento com o cliente é você manter o contato, um contato mais próximo com ele, né? É óbvio que, assim, no processo existem dois tipos de relacionamento com o cliente. Existe o relacionamento com o cliente onde o cara já é teu cliente, você vai vender mais e você quer vender mais. Então, nesse momento, é hora de você secá-lo. E aí te falo, cercá-lo no LinkedIn, cercar o que ele faz, entender o que ele faz. Se ele faz alguma faculdade, se ele estudou, fez alguma coisa, ou seja, é aí que a gente faz. Então, assim, tem um relacionamento que é você vender mais naquele cliente, então você está nutrindo aquele cliente, né? E aí você tem que estar próximo desse cliente, se tornar amigo e principalmente amigo consultor dele. Eu quero fazer uma coisa diferente. Por quê? E aí você tem que ter... Como é que você faz esse relacionamento? É um relacionamento por conteúdo. Você tem que mostrar para ele que você adiciona valor a ele. Né? Não é só você torcer para o mesmo time que ele, você frequentar o mesmo clube que ele. Não. Você tem que adicionar valor. E para isso você tem que ler. Você tem que ler, saber o que está acontecendo, mandar novidades. Olha, tem uma nova lei que mudou, tem isso aqui, você está preparado? Ou seja, você tem que adicionar valor a esse cliente. Então, isso nesse caso do cliente que já é teu. Tá? Agora, o cliente que não é seu, como que a gente faz o relacionamento? A gente constrói, ou seja, o cliente que você não conhece, você vai construindo um relacionamento com ele. Comece a construir um relacionamento com ele. E é isso que eu falei para vocês, tentando identificar coisas em comum que vocês têm, se estudou na mesma faculdade, não fez faculdade, tem amigos em comum, é aí que você vai construir o relacionamento com ele. Mas lembrando, relacionamento com o cliente está ligado muito ao quanto que esse cliente ganha com o relacionamento com você. Lembre, pouquíssimos clientes são seus amigos do peito, eles são seus conhecidos e eles são seus amigos porque você adiciona valor à vida deles, você adiciona valor ao dia a dia dele. Tá? Então, falando um pouquinho de relacionamento, e obviamente, quando a gente fala de treinamento e tudo mais, a gente pode discutir isso, como você estabelece, e principalmente, a gente fala de social selling. Hoje, por exemplo, algumas pessoas acessaram o meu LinkedIn. A primeira coisa que eu fiz foi adicionar essas pessoas na minha rede. Algumas já me adicionaram.
Alguns clientes, ou muitos clientes que eu tenho os caras no meu Instagram. Ou eu olho o Instagram dele antes. Eu pego o nome dele, olho o Instagram, olho o Facebook, olho o LinkedIn dele, ou seja, eu sei o que esse cara faz, eu sei qual que é o hábito que ele faz. E com isso eu começo a construir relacionamento. Ah, isso é invasão de privacidade? Não, invasão de privacidade é se eu não tivesse acesso às informações públicas. Isso é informação pública. Isso ele posta e está liberado. E aí você vai construindo a imagem, construindo quem é essa pessoa. Não tenha medo de fazer isso, de olhar a rede social, porque saiba que ele vai olhar a sua rede social. Então, cuidado você... Aí, outra dica, cuidado você, vendedor. Com o que você posta, desculpe, com o que você posta, evite postar opções políticas. Evite fazer post sobre coisas... Ixi, deixa eu ver uma coisa, só um pouquinho, Fernando. Peraí. Agora eu estou te ouvindo. Vocês me ouvem? Sim, sim, sim. Perfeito, acabou a bateria do meu fone. Mas aqui eu estou no computador. Então, assim, evite entrar em bolas divididas, ou seja, postar coisas que você pode postar, você vai postar alguma coisa a favor do Bolsonaro e o teu cliente é contra. Não faz uma coisa dessa. Evite esse tipo de post, evite esse tipo de colocação. Falando em relacionamento, acho que essa é a maior dica do mundo. Porque o cara pode deixar de comprar de você porque você tem uma opção, lá ser eu, partidária, uma opção, lá ser eu, esportiva ou qualquer outra coisa desse tipo. Tá? Já vi, pra vocês terem uma ideia, não aconteceu comigo, aconteceu com um colega, que ele foi assinar o contrato e o contrato tinha que ser assinado até a meia-noite daquele dia para contar na cota dele. Ele foi no cliente e o cliente não assinou durante o dia inteiro. Ele foi lá e o cliente chamou para assinar o contrato, que sabia que tinha cota, às 10 horas da noite. Por que o cliente fez isso? Porque o cliente não assinava nenhum contrato em lua minguante. Dá para acreditar uma coisa dessa? A lua, o cliente tinha a lua na mente para assinar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas e entender. Tá? Vamos lá, Fernando. Legal. Não sei se eu respondi. Adriano, eu tenho aqui também... Não sei se eu te respondi. Eu acho que sim, essa parte do relacionamento, né, tomar um cuidado muito grande com a exposição, né? Sim, total. A Carla perguntou aqui se tem alguma dica ou o que você pode fazer de diferencial para estudar o seu concorrente, né? E ser um diferencial para o seu prospect, porque tem aquele negócio que fala de você não pode falar mal do seu concorrente, mas como que você deve abordar quando você tem essa informação do seu concorrente perante ao cliente? Não, primeira coisa, você precisa saber com quem você está jogando. Quem é que tá no campo? E pergunte isso para o teu cliente. Né? Ou seja, você foi no cliente, foi no prospect, você trabalha com quem? Qual é o seu cliente? Quem está participando dessa concorrência, dessa RFP? Pergunte. Perguntar não ofende. O cara pode falar assim, olha, eu prefiro não falar. Tá bom, ok, perfeito. Então, primeira coisa, saiba com quem você está concorrendo. Segunda coisa, você não precisa criticar o seu concorrente, mas você pode exaltar o que você tem de bom, que você sabe que o seu concorrente é fraco. Você não está falando isso. Você só está falando, você sabe que teu concorrente, por exemplo, tem um sistema que ele entrega que é meio capengão. Opa, é a hora de você vir e falar assim, olha, perfeito, eu respeito todos os concorrentes que estão participando da FP, só queria ressaltar que o nosso sistema, a maneira como a gente trabalha, nosso sistema, é um sistema que oferece isso. Ou seja, eu não estou criticando o cliente, eu estou apenas, concorrente, eu estou apenas falando bem do meu. Em alguns casos, eu já usei, e aí é fantástico, é referência. Né? Por exemplo, eu já fui em cliente vender que o cara, eu não tinha problema nenhum, tá? de falar aqui.
eu estava visitando um cliente, esse cliente ele tinha Oracle e eu vendia SAP. E nós tínhamos muito mais casos de referência, era um cliente hospitalar. Eu simplesmente fui para o cara e falei, vamos fazer o seguinte, sei que você está trabalhando conosco, com SAP, com Oracle, nós estamos fazendo uma RFP, eu gostaria apenas que você fizesse o seguinte, que você fizesse um levantamento de clientes de referência. Eu te passo uma lista de clientes de referência que são do seu mercado, que são do mercado hospitalar da sua região, e que gostaria que você conversasse com essas pessoas. E eu gostaria também que você fizesse o mesmo, também para o concorrente, meu concorrente, e pedisse para ele caso de referência. Por quê? Porque eu sabia que o cliente não tinha referência hospitalar, eu sabia que eles não tinham nem referência hospitalar e tampouco eles tinham posicionamento naquela região. Então, essa maneira foi a maneira onde eu quis mostrar para eles que era diferente do outro. Então, não critique o seu concorrente, mas saiba o concorrente, saiba quais são as fraquezas. Quando você vai visitar um cliente, conversa com o cliente. Né? O que você tem hoje? Hoje eu trabalho com tal empresa. O que você acha deles? Fala para mim. O cliente vai te falar, eu acho ótimo, mas tem isso aqui que não é bom. Opa, você já guardou uma coisa que você sabe que é a fraqueza do seu cliente. Você precisa saber qual é a fortaleza do seu cliente, do seu concorrente. Qual que é a fortaleza e qual que é a fraqueza dos seus concorrentes. Se você não sabe isso, você está jogando um jogo às cegas. Você está indo defender o pênalti e você não sabe nem quem o cara vai bater. Né? E por que o Luxemburgo deixou, ou por que colocaram o Patrick para bater o último pênalti? Porque ele nunca tinha jogado na vida e o Cássio não sabia nem onde aquele cara ia bater o pênalti. Então, o último pênalti foi às cegas para o Cássio. Ele não tinha a menor noção qual o lado que o cara ia bater. Por isso que colocado. Isso é estratégia. Tá? E a Anne colocou aqui, então é importante ter essa lista de referência, né, Adriano? Fazer um trabalho de inteligência comercial prévio, né? Total. Quer dizer, você precisa, porque, assim, vocês sabem que o mundo de vocês, independentemente do mundo do negócio que você está trabalhando e tudo mais, deixa eu parar aqui que eu estou mexendo muito para ali. Vocês sabem que existe um grupo pequeno e os clientes se falam entre eles. Então, se você tiver referência, você fala assim, você tá tentando vender para uma Volkswagen, você fala, olha, a minha referência, eu gostaria muito que você conversasse com o meu cliente, a Renault e tudo mais, ou a Citroën e tal. Ou seja, se você tem empresas que são do mesmo segmento, leve como referência e peça para o teu, outra dica, peça para o teu cliente ser referência. Peça para o teu cliente ser, olha, você se importaria de eu utilizar você como minha referência? Você se importaria que eu desse o seu nome como uma pessoa para falar a respeito da minha empresa, a respeito do meu produto? O cliente vai achar o máximo. As clientes adoram isso, adoram ser referência, adoram aparecer, adoram, eu quero fazer um jornalzinho interno, né? Eu quero ter um jornalzinho interno. Chama teu cliente para dar depoimento. Ele adora aparecer na foto do jornalzinho interno ou no site. Faz um negócio desse. Entendeu? É importante. Entrou uma outra coisa aqui. Outro dia vi um post no LinkedIn onde dizia que no momento de falar com o cliente, se, por exemplo, falasse que não fecha o FET aqui, o vendedor tem que dizer que pesquisou e que sabe que não. Fernando, lê para mim aí e traduz aí. Eu estou lendo, estou pensando. Tá. Pelo que eu entendi que a Solange colocou aqui, é quando você chega naquele cliente, que o cliente ele fala que ele não compra esse tipo de produto, mas você sabe que ele compra o produto. Então, você está vendendo um frete, como que ela colocou aqui, e o cliente fala assim, não, eu não compro frete, mas você sabe que ele compra frete. Qual que é uma forma sutil de falar para ele que você sabe que ele compra, que você sabe que ele tem essa necessidade? Mas se você tem essa informação, se você tem essa informação na mão, você pode dar uma de otário, vamos chamar de otário, né? Talvez você, olha que estranho, eu andei pesquisando o seu cliente, então
eu acho que eu estou com informações equivocadas, porque eu dei pesquisando sua empresa e eu verifiquei em tal fonte ou em tal lugar, ou alguém me falou, ou seja, mas obviamente tem que ser uma coisa que seja pública, né? E que informava que vocês compravam frete. Então, acho que a fonte estava equivocada. Ou seja, você dá uma de uma de otário, de mané sem braço, mas mostra para o teu cliente que você estudou, que você sabe quem comprou. E muito provavelmente, nesse momento, ele vai falar, nossa, foi um erro, então, foi só uma vez. Nunca comprei, mas foi só essa vez. Ele vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, nunca confronte o seu cliente, mas mostre para o seu cliente que você conhece, que você estudou. Uma coisa que chama muito a atenção, isso fez uma baita diferença, é você mostrar para o teu cliente que você estudou. Isso faz uma diferença danada. Por isso que eu falo assim, eu vou visitar uma empresa que a empresa é uma SA. Porra, vai no site da empresa, tem lá o reporte financeiro, tem lá o que ele faz em meio ambiente. E na hora da conversa fala, nossa, eu estava vendo o seu site e vocês têm uma ação social muito legal. Nossa, eu fiquei apaixonado por isso. Pronto. O cara, ele já comprou porque você estudou a vida dele. Você adorou fazer isso, né? A mesma coisa, por exemplo, eu recebo e-mail e fala, Adriano, está na hora de você comprar na Magazine Luiza. Puta, eu nunca fui no Magazine Luiza. Quer dizer, o cara pegou um texto lá e mandou um SMS para Deus e o mundo. E aí, ou seja, ele está pescando e com certeza a mim não vai pescar, né? Então, essa é a dica que eu dou para você, tá? Legal, Adriano. Eu acho que nós estamos chegando aqui no nosso tempo, né? O que eu queria passar para todos? Agradecer a todos que estiveram conosco. Eu coloquei aqui o e-mail contato@gluckconsultoria.com.br. Caso alguém queira conversar conosco, esse treinamento completo, respondendo a pergunta que a Karen fez sobre o treinamento completo, Karen, nós temos o material para apresentar para você. Depois a gente te manda um e-mail para quem tiver interesse. A gente vai mandar um e-mail para todos de agradecimento da participação do workshop e também, né, tentando agendar um horário para a gente bater um papo e falar sobre esse treinamento completo, que é um treinamento muito legal e ele traz resultados, ok? Então, quem tiver o interesse que a gente já fale desse momento, mande um e-mail para o contato@gluckconsultoria.com.br, que nós falaremos com vocês de imediato. Lembrando, esse é um treinamento que ele pode ser dado coletivo ou individual. O Adriano faz mentoria de vendas também, então ele pega o profissional na mão e trabalha junto com esse profissional em cima das ferramentas que esse profissional tem. Então, nós temos esses dois trabalhos. Nós temos também, o Adriano colocou também o e-mail dele aqui da Gluck, então nós temos o contato e tem o do Adriano. Fiquem, né, à vontade para mandar em qualquer um dos dois. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, era isso que a gente tinha que passar para vocês. É um treinamento muito bacana, ele gera um resultado positivo para as empresas. Então, vamos depois conversar um pouco mais para falar sobre esse treinamento completo com vocês, ok? Mais uma vez, agradeço a participação de todos, o tempo de vocês e vamos para a próxima. Um abraço a todos. É importante, só fechando, eu acho fundamental, porque assim, por que eu acho que esse treinamento é fundamental e ele é muito prático? Porque é o seguinte, primeiro que ele é prático, segundo que a gente monta esse treinamento dentro da realidade de vocês, e outra, não se esqueçam, nós estamos no mês de agosto, a economia está começando a retomar e a gente tem a corrida final agora do ano, que é o último trimestre. Tá? É hora da gente ser diferente. Se não for diferente agora, 2020 foi embora. Só isso que eu queria deixar de recado. Exatamente. E uma breve resposta, a Carla me fez uma pergunta sobre a abordagem, Carla. Depois a gente manda uma mensagem para você e a gente bate um papo sobre essa abordagem que você perguntou sobre o LinkedIn, como fazer a abordagem do LinkedIn, tá ok? Pessoal, uma boa tarde a todos. Bom dia. O nosso e-mail para a gente continuar. É bom dia, né? Estamos de manhã agora. Então,
Bom final de dia para todos aí. Um abraço. Valeu, abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau.